Estamos de volta com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ministro, o candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, tem feito muitas críticas ao Banco Central. Ele diz que o Banco Central não é uma santa sé, que o governo Lula, de certa forma, trata o Banco Central como uma autoridade à parte do governo e que o Banco Central perdeu a oportunidade de baixar mais os juros na crise. O que o senhor acha dessa crítica do candidato Serra? Olha, o Banco Central tem feito um excelente trabalho, na minha opinião. E no governo do presidente Lula, o Banco Central tem autonomia operacional, quer dizer, ninguém se mete no que o Banco Central está fazendo no dia a dia, na forma como ele toma as decisões, o que precisa ser feito na hora de decidir a política monetária, se aumenta um pouco os juros, se diminui os juros. E isso é observado a tal ponto que o presidente Lula não deixa que, numa reunião onde não... Aliás, ele nunca fez reunião com ninguém do Banco Central. Ele conversa com o Banco Central e eventualmente discute com o Meirelles, mas ele não faz reunião com os ministros para discutir o que vai acontecer no Banco Central. Mas ele briga com o Meirelles, hein? Bom, dizem que briga, mas eu nunca vi, porque ele não dá essa oportunidade para os ministros fazerem uma reunião lá e discutir a política que é executada no Banco Central. Agora, se você olhar o que aconteceu nesse período, quando nós assumimos, a inflação tinha sido de 12,7% em 2002. E até março de 2003, os 12 últimos meses contados até março de 2003, já estava em 17%. Se nós não tivéssemos adotado medidas duras, como adotamos, provavelmente teríamos uma inflação de 40% no ano de 2003. Então, o governo entrou, tomou medidas, fez o que tinha que fazer, e nós levamos a inflação até 3,14% em 2007, aumentou um pouquinho em 2008, e esse ano talvez saia um pouquinho da meta que nós... Do centro da meta, né? A meta é de 4,5%, mas tem uma banda de 2 pontos acima e 2 pontos abaixo, não é isso? Só acho que vai ficar ali por volta dos 5 pontos percentuais. 5 pontos. Então, veja bem, eu acho que o candidato do PSDB deveria dizer o que ele vai fazer com o Banco Central, não é? Porque a Dilma já disse, não, nós vamos trabalhar do mesmo jeito. A nossa política vai ser continuar o que está sendo feito, nós achamos que está dando certo, que as coisas estão indo bem e nós vamos continuar. Quando o Serra faz uma crítica, ele devia dizer, eu vou fazer de outro jeito, eu vou fazer desse jeito. Tem gente que diz que ele vai ser o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central ao mesmo tempo. Eu não sei. Agora, seria muito útil para quem quer tomar a decisão na hora do voto ele dizer como vai fazer. Entende-se pela crítica dele que ele, se eleito, vai ser um presidente que vai querer ter mais controle sobre a política do Banco Central. E aí a crítica que você faz é o seguinte, deixar só na mão dos técnicos não seria bom, porque quem recebe o mandato é o presidente da República que recebe os votos. Com certeza. Então tem que haver um grau de interferência política, porque em última instância está na mão do presidente Lula a cobrança. O que o presidente Lula optou? Vou deixar, eu não concordo, eu discordo, às vezes. Mas ele interage com o Meirelles, não interage com a diretoria do Banco Central, mas interage com o Meirelles. Com o Meirelles, conversa com o Meirelles, chama o Meirelles para conversar. Cobra explicação. O que ele não deixa é fazer assembleia para discutir o que vai ser feito pelo Banco Central. Ou seja, há uma conversa política do presidente Lula com o presidente Meirelles, mas não há uma interferência naquela reunião técnica. É isso que o senhor está dizendo? Eu diria assim, o presidente explica as preocupações dele para o Banco Central, para o Meirelles explica o que ele está fazendo para manter as coisas sob controle e o presidente dá aval para isso, entendeu? Eu acho que é uma forma de atuar. Você tem toda a razão, quem tem legitimidade para tomar as decisões é o presidente da República, que foi eleito, no caso do Lula, foi eleito com 60 e poucos por cento dos 62% em 2006. Então, presidente eleito, uma presidente eleita, tem direito de fazer. E pode, inclusive, dizer, não, a partir do mês que vem eu vou querer juro de tanto. É muito provável que isso não vá dar certo. É muito provável que não dê certo, porque vai chegar perto da eleição, você vai falar, bom, agora seria mais simpático diminuir o juro. Passou a eleição, vamos aumentar o juro, porque nós precisamos corrigir o que foi feito de
de bobagem antes da eleição. Então é melhor você ter uma política definida, como nós temos, essa é a nossa visão. Tem uma política definida, o Banco Central age quando precisa, é cobrado, a sociedade cobra, o mercado cobra e o presidente cobra também. E o presidente da República sempre tem a prerrogativa de demitir o presidente do Banco Central. Não está gostando, demite. Demite, né? Coloca lá. Ministro, uma outra questão desse alto PIB que nós tivemos aí, que muitos economistas apontam como uma preocupação, parece que uma notícia tão boa trouxe muita preocupação e que o senhor, como é uma autoridade... Principalmente do outro lado, né? Que o pessoal ficou muito preocupado. O papel da oposição ali, né? Mas há uma crítica, ministro, que assim, tem uma alta muito grande das importações, que seria como se o Brasil estivesse queimando a sua poupança e falam numa invasão de produtos chineses, na possibilidade de desindustrialização de alguns setores. O senhor vê risco de algum setor se desindustrializar? O governo está atento e vai tomar medidas para proteger alguns setores da economia, ministro Paulo Bernardo? Olha, esse tipo de crítica é presente nos 8 anos do governo Lula. Sempre foi essa coisa. Uma hora é por causa do câmbio, outra hora é a ameaça de desindustrialização. A verdade é que a nossa indústria tem crescido, a indústria automobilística brasileira é a 4ª ou a 5ª do mundo. Vários outros ramos, a construção civil disparou nos últimos 3 anos. Então, veja bem, nós temos uma diferença com relação ao governo que a oposição fez na época, que nós queremos ter uma política industrial. Eles achavam que não precisava ter política industrial. Nós temos política industrial. Política industrial é proteger alguns setores, é isso? Achamos que, inclusive, ela tem pontos para serem melhorados e temos debatido constantemente, com uma vantagem. A gente ouve o setor, conversa com eles, não quer dizer que vai atender tudo, até porque às vezes não tem jeito, mas temos feito com interação, com um relacionamento produtivo, um relacionamento democrático, eu diria. Então, veja bem, mas nós temos que nos preocupar em aumentar a competitividade da economia brasileira, na indústria e em outros setores também. É fundamental. Eu acho que hoje nós temos, de fato, uma situação que tem, como nós estamos consumindo, o resto do mundo não está, com certeza caíram os preços, tem uma série de coisas, nós estamos importando um pouco mais. Agora, a relação econômica, comercial entre os países pressupõe que se você quer vender, você tem que comprar também. É muito difícil um país aceitar que, olha, eu vou comprar e não vou te vender nada, vai dar desequilíbrio do meu lado. Eu acho que isso tem que ser acertado. Como regra geral, acho que nós temos que estimular mais a competitividade e melhorar a nossa performance na exportação. Outros entraves aí importantes para um crescimento maior, que são apontados aí por economistas, são o alto desemprego e a taxa de informalidade da economia. O governo Lula não conseguiu aprovar aí uma reforma das leis trabalhistas, até tentou articular um acordo, se lembra, com empresários e centrais sindicais, mas as centrais e o empresariado não chegaram a um acordo, cada um puxou a sardinha para o seu lado, mais ou menos como na questão da reforma tributária, em que cada ator só quer ganhar e aí se inviabiliza, né? Agora, o governo fracassou nessa questão da reforma das leis trabalhistas. Como é que a gente vai resolver isso, ministro? Diminuir o desemprego, que é uma coisa, e aumentar a taxa de formalização, que é a chamada carteira assinada, é o ambulante que paga impostos, enfim. Olha, eu acho que sempre se pode melhorar e sempre se pode aperfeiçoar, mas com toda franqueza, Kennedy, eu acho que essa é uma área que nós temos o que dizer. Diga. Primeiro, nós fizemos uma verdadeira reforma tributária para micro e pequena empresa, né, com a lei do Simples Federal. Depois fizemos a lei do microempreendedor individual, de maneira que estimulamos muito a formalidade. Hoje, ao contrário do que aconteceu nos últimos 30 anos, a maior parte da população economicamente ativa é formalizada. Sempre era o contrário, a maior parte na informalidade. Nós conseguimos trazer a maioria já para a formalidade. E com relação ao desemprego, eu não sei de onde os analistas estão tirando esses números, mas nós estamos com as menores taxas de desemprego já medidas no Brasil. Era antes da crise e já está de novo. Está menos de 8%, e esse ano está 6,8%, não, 7,4%, 7,2%. Isso varia um pouquinho. Mas a nossa expectativa é gerar 2,5 milhões de empregos esse ano. Provavelmente vamos chegar com uma taxa menor ainda do que as outras, que foi 6,8%, a menor taxa que nós tivemos, né, no fim de 2008.
Então, veja bem, tem coisa para ser feita, tem coisa para ser feita. E eu não acho que o governo tenha fracassado nesse campo, com toda sinceridade. Podia fazer uma reforma, podia fazer... Tudo bem, mas tem que ter vontade política, né? O que a gente observa é que primeiro, o governo tem que querer, os atores econômicos têm que querer e o Congresso tem que querer também, né? Eu acho que o clima que nós tínhamos no Congresso dificilmente seria aprovado uma reforma como essa.